quando Jesus domina a nossa vida. Oh, glórias! Irmãos, se nós pegarmos um pote de tinta branca e outro de tinta negra, tinta preta, e se nós misturarmos, nós vamos fazer uma nova cor, não é verdade? Provavelmente cinza. Agora, tente separar. Tente separar a branca da preta. Veja se é possível. É possível? É impossível, não é verdade? É totalmente impossível depois que você faz a mistura das tintas. É impossível separar. Assim precisa ser a nossa vida com Cristo Jesus. A partir do momento, irmãos, que nós nos misturarmos com Cristo, é necessário que seja impossível sermos separados. Entendeu? É preciso que essa verdade seja uma realidade na minha vida, na nossa vida. Que estejamos vivendo uma vida verdadeira, uma vida poderosa, uma verdadeira simbiose com Cristo Jesus, a ponto de nada conseguir nos separar do amado Jesus. Oh, glórias! E é sobre isso, irmãos, que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ouça: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que eu tenho que andar não mais segundo o meu entendimento, não mais segundo o meu querer, mas segundo o entendimento de Cristo Jesus, segundo o querer do Senhor. A minha mente precisa estar cheia daquilo que é do Senhor, daquilo que é de Deus, os meus passos para a honra e para a glória do amado Jesus. E em tudo quanto façamos, que haja o domínio de Cristo. Que a nossa vida seja perfeitamente dominada por Jesus. É necessário que haja essa mistura. Oh, glórias! Guarde esse exemplo. Tinta branca, tinta preta. Misture uma nova cor. Tente separar. Qual o meio para separar? Eu creio que seja impossível. Assim precisa ser a nossa comunhão com Cristo Jesus. O domínio do Senhor sobre a nossa vida. Nada pode nos separar. Nada pode mudar essa realidade na nossa vida. Eu tenho que viver cada dia mais Jesus na minha existência. Eu tenho que buscar essa verdade de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nós somos levados a uma reflexão. É preciso analisarmos a nossa fé. Analise a tua fé. Veja se ainda somos de Cristo. Veja se ainda tu és de Cristo. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Que eles parassem, que eles sentassem, que analisassem as suas vidas e pudessem constatar se estavam ou não vivendo a fé em Cristo Jesus, a verdade de Cristo. Nós precisamos a cada instante analisarmos a nossa vida e vermos se somos dominados pelo amado Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da palavra, alimenta-nos, ensina-nos, Pai, para que saiamos daqui ainda mais em comunhão contigo. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando Jesus domina a nossa vida, será que você é dominado por Cristo? Será que nós somos dominados por Cristo Jesus? Isso significa, irmãos, que todos os meus atos, todas as minhas atitudes serão em Cristo Jesus. É preciso que esteja em conformidade com a vontade do Senhor, que as minhas atitudes sejam segundo o coração de Deus, que o meu falar, que o meu agir, que o meu pensar, que tudo seja para a honra e para a glória de Cristo. Essa é uma verdade que nós jamais poderemos perder de vista, irmãos. É vivermos Cristo Jesus, é estarmos cheios de Cristo. É para isto que estamos sobre a face da terra. Não para vivermos segundo aquilo que esse mundo tem a oferecer, mas para vivermos segundo aquilo que Cristo deseja para a nossa vida. Qual o tema da tua vida? Qual é o tema da tua vida? Jesus precisa ser o tema da nossa existência. Jesus precisa ser o tema da minha vida, da tua vida. Nós precisamos ser, em todos os aspectos, dominados por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Veja, vivei acima de tudo. Ou seja, a
a nossa iniciativa principal é que a nossa vida esteja no Evangelho, digno do Evangelho, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, esta é a recomendação do apóstolo. Nós precisamos observar esta recomendação e colocá-la em prática dentro do nosso coração. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós estamos levados por esse mundo, levados por sentimentos diversos, levados por projetos e planos, mas em todas as coisas nós temos que trazer cativa a nossa alma à presença de Cristo. Nós temos que viver Jesus acima de todas as coisas. Cristo precisa ser o tema da nossa vida. A música tal é o tema do nosso relacionamento. Já ouviram isso? Já, não é? A música tal é o tema do nosso relacionamento. Enfim, essas coisas todas, nós precisamos ter um tema na nossa vida. Temos um objetivo na nossa existência. E Cristo precisa ser o tema da nossa vida. Oh, glórias! E para que esta seja uma realidade, todas as nossas ações, todos os nossos atos precisam apontar para o amado Jesus, apontar para Cristo. Todas as nossas ações, elas precisam estar voltadas para Jesus, irmãos. Nós não podemos viver de forma destoante daquilo que Deus quer para a nossa existência. Haja vista que nós temos os ensinamentos diante de nós e é preciso colocá-los em prática na nossa existência. Jesus é o tema da tua vida. Jesus é o tema maior. Jesus é o objetivo da tua vida. Nós precisamos nos deixar dominar por Cristo. É preciso tirar o meu eu, tirar o nosso querer, tirar nossas vontades, para que Cristo Jesus se manifeste de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, para que Ele seja honrado, seja glorificado na nossa existência. Temos feito isso, irmãos? Eu quero falar para vocês o seguinte: se não fizermos, é porque nós não estamos em comunhão verdadeira com o amado Jesus. Se nós não vivermos esta verdade, está faltando Cristo Jesus como centro da nossa existência. A nossa vida precisa ter um centro, e todas as coisas possuem um centro, não é verdade? O centro da nossa existência é Jesus. Jesus é o esteio principal. Jesus é o nosso alicerce. Jesus precisa ser tudo, mas tudo, em todos os aspectos. E quando nós entendemos isso, com certeza teremos uma vida diferente. Porque o amado virá sobre a nossa existência, nos abençoará, nos fortalecerá, encherá o nosso coração de prazer, de alegria e nos enviará a fazer a sua vontade sobre a face da terra. Queridos, é preciso a cada instante querer, sonhar, desejar, almejar, buscar Jesus para a vida. Nós temos que fazer isso, irmãos. Eu não posso ficar esperando acontecer, eu tenho que correr, eu tenho que ir ao encontro de Cristo. Vinde a mim, assim diz o Senhor, vinde a mim, eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que dirigir-me a Cristo. Ele está chamando, mas eu tenho que sair, eu tenho que ir. Eu tenho que ir até o encontro de Cristo para que Ele venha e manifeste-se poderosamente na minha vida e que haja alegria, que haja paz, que haja satisfação no meu coração, amados. Jesus é o tema da tua vida? Precisa ser. Se Cristo ainda não é o tema da tua existência, se você não vive somente para Cristo, se você não tem esse objetivo da tua existência, olhe para Cristo, deixe-se dominar por Cristo Jesus, porque Ele quer mudar, Ele quer restaurar e Ele quer fazer que a sua vontade manifeste-se no teu viver. Oh, glórias! Ainda, irmãos, quero chamá-los a atenção para Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Ouça o que diz a palavra. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse texto, se você olhar todo o contexto, está falando de Epafrodito. Epafrodito era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que amou o Senhor, que amou a obra do Todo-Poderoso, e foi necessário que ele estivesse dentro de uma missão. A missão era ir até o encontro dos apóstolos, levando mantimento, levando ofertas, para que eles pudessem continuar
seguir em frente na grande missão de levar a palavra do Redentor, da grande missão de levar a palavra de Cristo, para que as pessoas tivessem Jesus como tema da sua vida. Só que, nessa caminhada, irmãos, Epafrodito ficou extremamente doente. Diz a palavra que ele esteve próximo à morte. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Sabe o que é isso, irmãos? É abrir mão dos interesses pessoais. É abrir mão das vontades pessoais. É falar: Jesus, o mais importante é te servir. O mais importante é te servir. Quando Jesus domina de fato a nossa vida, Ele domina de fato a nossa existência. Irmãos, o nosso prazer é fazer a obra de Cristo. Quando Jesus está dominando totalmente a nossa existência, o nosso prazer é fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Mesmo que custe a nossa vida, que custe o nosso tempo, que custe, quem sabe, as coisas que você gosta. Nós gostamos de tantas coisas. E é perigoso, irmãos, se nós fizermos uma análise, se nós pensarmos um pouco mais detidamente, é perigoso estarmos gostando mais daquilo que nós temos do que de Cristo. Já notaram isso? Nós gostamos muito da nossa vida. Gostamos muito dos nossos bens. Gostamos muito da nossa família, gostamos muito deste mundo. E é interessante, nós gostamos muito da nossa vida. Quando está chovendo, eu não saio de casa para não ficar gripado. Eu não vou à igreja porque tem Covid. Eu não vou à igreja porque estou com a unha do pé encravada. Não é assim? Há esse problema, aquele problema, e você tenta preservar a tua saúde, preservar a tua vida em detrimento da vontade de Cristo para você. Epafrodito não pensou dessa forma. Ele entendeu que o melhor era servir o Criador. O melhor era estar mergulhado na obra, era doar-se, era entregar-se. E ele foi em frente, mesmo que custasse a sua própria existência. É difícil nós entendermos isso, não é? Mas nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso amor próprio, amando Jesus acima de todas as coisas. Esta é a verdade da palavra. A verdade, amados, é que nós precisamos nos anular. Antes, uma tinta de uma cor, mistura-se com outra, uma nova tinta surge, uma nova cor surge. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que nos deixar encher de Cristo Jesus, a ponto de a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso ser, deixar de existir, para que só Cristo exista em nós. Esta é a verdade do Senhor para cada um. E nós precisamos colocar essa verdade em prática. Porque ouvir é legal. Como é bom ouvir a palavra. Como é bom ouvir. Mas não apenas ouvintes, mas praticantes. Já ouviram o texto? Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. Entenda da seguinte forma, irmãos. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Seja ele qual for, mas temos um chamado. O Senhor tem um chamado na tua vida. Nunca te esqueças disso. Já falamos em outras oportunidades a respeito dessa verdade e eu quero reiterar. O Senhor tem um chamado para a tua vida. O Senhor tem uma missão para a tua vida. O Senhor quer que você se entregue, que você faça, que você seja útil. Mas não pare, não fique apenas esperando acontecer. Vá e faça. Vá e faça. Mas pastor, isso me custa, talvez, o meu tempo para o entretenimento, para a diversão, para a família. Me custa, pastor, me custa um monte de coisas. Mas quem disse que não custaria? Onde foi que Jesus falou? É de graça. Onde? Jesus exige que haja dedicação, e dedicação tem um preço. Não é verdade? Como é que você pode dedicar-se a alguma coisa se não doar tempo para essa coisa? Como é que você pode dedicar-se a Cristo se você não entregar o teu tempo para Cristo? Se você não deixar se mover pelo Espírito Santo de Deus? Tens que deixar se mover pelo Espírito. Tens que deixar mover-se. Afinal de contas, nós somos dominados
por Cristo. Ou não somos? Somos ou não somos? Se nós somos, o nosso eu entrou em segundo plano. O nosso eu entrou em segundo plano. E Cristo Jesus está em evidência. É o primeirão. Ele é o primeiro da nossa vida. Tudo para Cristo. O meu viver é para Cristo, o meu ser é para Cristo. E vou procurar ser útil a Cristo, ser útil àquilo que o Senhor quer. Eu procurarei fazer a vontade do Eterno. Essa é a verdade, irmãos. Se nós quisermos ir para o céu de Cristo, temos que nos entregar a Ele, para que sejamos dominados. E a partir do momento que nós somos dominados por Cristo Jesus, acabou a nossa vontade pessoal, porque é a vontade de Cristo que vai imperar na nossa existência. É a vontade de Cristo. Oh, glórias! E eu quero ainda falar para você, todo cristão verdadeiro, todo aquele que ama Jesus acima de todas as coisas e considera-se cristão. Cristão significa seguidor de Cristo. Todos aqueles que são de fato, na real, seguidores de Cristo, estes têm uma ocupação na obra do Senhor. É impossível ser seguidor de Cristo e não possuir uma ocupação na obra. É impossível, amados. Porque o Senhor te chamou, o Senhor te comissionou, o Senhor te enviou e você não pode dizer, não vou. E muitas vezes estamos fazendo exatamente isso. O Senhor diz, vá, não vou, vá, não vou. Jonas foi engolido pelo peixe. Não queira você ser engolido também por um peixe. Porque Jonas foi engolido? O Senhor disse, vá a Nínive. Não vou. Vá a Nínive. Não vou. E tentou fugir. E o Senhor puxou e trouxe. É assim que faz. Não queira passar por essa experiência. É melhor termos o coração sensível à voz do Eterno e deixar-nos enviar por Ele. Oh, glórias! Amém, amados? Oh, Senhor Jesus! Quando Jesus domina a nossa vida, Ele torna-se o tema da nossa existência. Quando o Senhor domina a nossa vida, somos úteis da sua obra. Estamos envolvidos na sua obra, fazendo algo para a honra e para a glória dEle. E ainda, irmãos, quando Jesus domina a nossa vida, Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. É interessante, mas muitas vezes nós não observamos por esse aspecto. Jesus, Ele precisa ser a nossa força. Jesus precisa ser a nossa força. Filipenses capítulo 4, versículo 13, aquele versículo que todo mundo conhece e todo mundo gosta. Ouça, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão, o mesmo versículo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o mesmo versículo, só que numa tradução diferente na linguagem de hoje. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? Eis o X da questão. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus. O domínio de Cristo sobre a tua vida. Ser dominado por Cristo. Se porventura não és dominado por Cristo Jesus, isso não acontece. Esse versículo não tem efeito, não tem poder, ele não é real na tua existência. Só é possível sermos cheios da graça, da força de Cristo, quando somos dominados por Jesus. Quando o Espírito de Deus domina a nossa vida. E quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele é a nossa força, é interessante, mas o Espírito do Eterno vem sobre a tua vida, vem sobre a minha vida, e Ele nos capacita, é a nossa força que fica em segundo plano para que a força de Cristo venha estar em evidência. Se você prega o Evangelho, pregue no poder do Senhor. Se você faz qualquer outro tipo de ação na obra, faça na força do Espírito Santo de Deus. Se você é usado nos dons, deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Em todas as coisas, deixe-se guiar pelo Santo e bendito Espírito de Deus, porque é assim que deve ser.
É o Espírito que nos capacita. É Ele que enche o nosso coração. É Ele que nos dá força. É Ele que nos envia. É Ele que nos guia. É Ele que nos dá alegria. É Ele que nos dá paz. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Em todos os aspectos, é o Espírito de Deus, amados. E eis aí, aqueles que são dominados por Cristo. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. A força do cristão é o poder de Cristo na nossa existência. Oh, glórias! E quando nós temos essa força, esse envolver, esse tomar de Cristo, este agir de Cristo na nossa existência, nos momentos de escassez, a fome, mesmo que você tenha fome, ela não te fará ladrão, não te fará agir de forma errada. Ah, mas eu preciso comer, eu preciso isso, preciso aquilo. Não, porque você vai confiar naquele que é a tua força, naquele que há de abrir portas para você. Você não há de fazer, não há de agir de uma forma que não seja agradável ao Criador. Oh, glórias! Irmãos, quando nós temos a força de Cristo na nossa vida, mesmo que tu sejas exaltado, que tenhas farturas na tua vida, mesmo que você tenha tudo, você não será uma pessoa ruim. Não se deixará levar pela corrupção, pelas práticas más, porque você sabe que é Deus que é a tua força, que é Ele que te sustenta, que é Ele que abre as portas, que é Ele que te abençoa. Oh, glórias! E quando nós temos essa convicção, irmãos, nós teremos força para enfrentarmos, passarmos e enfrentarmos qualquer tipo de situação. Seja ela qual for, é Cristo Jesus que dará força. Problemas na sua casa, Jesus te dará força. Problemas no trabalho, Jesus te dará força. Problemas no meio da sociedade, Jesus te fortalecerá. Problemas, sejam eles quais forem, o Senhor é contigo. Oh, glórias! Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, mas quem é que te fortalece? Jesus. Para que isso seja uma verdade, na prática, necessário é que sejas dominado por Ele. Que haja o domínio de Cristo na tua vida. Não se iluda. Tem muitos iludidos por aí, que saem dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando na verdade não é fortalecido por Cristo. Não tem comunhão com Cristo. Não ama o Senhor. Não tem prazer no Senhor, não é amigo de Deus, não gosta de Deus, não gosta. Irmãos, quando nós gostamos de algo, nós queremos sempre fazer aquilo, não é verdade? Se você tem um amigo, você gosta muito dele, qual é o teu prazer? Visitá-lo, alimentar-se com ele, conversar com essa pessoa. Quando você tem uma diversão, talvez jogar bola, o que é que você faz? Espera o momento chegar e com alegria você vai para a pelada, chuta a bola, chuta a canela dos camaradas e vai por aí. Não é assim? Nós temos prazer nessas coisas. É comum termos prazer em situações. Com Cristo Jesus é da mesma forma. É preciso que tenhamos prazer no amado Jesus. Que o nosso coração seja dominado por Cristo de uma forma tão forte, de uma forma tão poderosa, a ponto de sentirmos a sua presença, de sermos guiados, levados, envolvidos pela sua força. Isso só acontece quando eu dou lugar para Cristo. E assim, irmãos, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me libera das influências ruins, Ele envolve minha mente, Ele enche o meu coração. O Espírito de Deus habitará dentro em mim. Meus passos serão guiados por Ele. Tudo quanto eu faço, o nome santo do Senhor será honrado e será glorificado. Eis aí o caminho daqueles que amam a Cristo. Oh, glórias! Para você não esquecer, se você misturar tinta branca com tinta preta, certamente cinza será. Mas tente separar a branca da preta novamente. É impossível. Misture-se com Cristo. Misture-se com Cristo de uma forma tão intensa, mas tão forte, a ponto de nada te separar da presença de Cristo. Nada te separa, certamente nada há de separá-lo da presença do Senhor, porque é impossível, é impossível. Este é o entendimento que nós precisamos ter a respeito de Jesus. Mas eu não posso deixar de falar. Não permita que uma mentira separe a tinta branca da preta.
Não permita que um pensamento ruim que você alimenta separe. Que os vícios desse mundo te separem. Que as coisas ruins que esse mundo tem a oferecer, que seja um entrave na tua vida. Não permita que isso aconteça. É preciso que o teu coração esteja dominado por Cristo, para que jamais seja separado do Senhor. Amém? Quando Jesus domina a nossa vida, irmãos, certamente teremos os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Aquilo que é comum a Cristo será comum a nós. O prazer que Cristo tinha no Pai, quando eu falo tinha como ser humano, nos dias em que ele estava sobre a face da terra, o prazer que Jesus tinha no Pai, a ponto de orar, clamar, de buscar, de estar na presença dele, fazer a obra dele, de ir, sair por aí, sofrer, morrer numa cruz. Tudo isso para Jesus foi prazer, porque ele fazia para a honra e para a glória do Pai. Que nós possamos ter os mesmos prazeres de Cristo, as mesmas alegrias de Cristo, que nós possamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso ser, para que o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. E mesmo que a situação fique difícil, que sejamos perseguidos, que sejamos presos, que sejamos difamados, seja qual for o problema que o maligno levantar contra a tua vida, que você vença em nome de Cristo Jesus. Que você siga em frente em nome do Senhor. Porque Cristo é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. É Jesus que nos dá condições, amados, para seguirmos. É Jesus que nos dá a condição. E o nosso Deus não é homem para que minta. E a promessa do Senhor, ela se realiza verdadeiramente na vida daquele que crê. E você crê nisso? Oh, glórias! Você crê nisso? Viva! Viva! Tem que viver. Tem que viver os princípios do Senhor acima de todas as coisas. Nós temos que amar a Cristo acima de todas as coisas. O ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Ensinamentos profundos. Vale a pena, irmãos. Medite nesta carta. Abra a Bíblia em Filipenses. Medite. Deixe o Espírito Santo do Senhor trazer esses ensinamentos para a tua vida diária, para a tua vida cotidiana. E você verá quão grande é o projeto de Deus para a tua existência. Você verá a manifestação do amor do Eterno. O apóstolo Paulo, que não era tão diferente de nós, era ser humano. Era a mesma coisa. A única diferença que ele tinha em relação a nós, talvez, é que ele deixou-se dominar por Cristo. Deixou-se dominar. Se você deixou-se dominar por Cristo, tu és semelhante ao apóstolo Paulo. Totalmente semelhante. Veja, é uma verdade. E tudo isto que ele vivenciou, tudo isso que ele ensinou, tudo isso que ele passa à igreja de Filipos, é uma verdade que você pode viver na mesma intensidade e talvez até mais. Haja vista que hoje nós temos a Bíblia que nos ensina tantas coisas, que nos ensina como agir, como andar, que nos dá o caminho certo, a direção certa. E veja, nos dias do apóstolo, ele não tinha essa Bíblia na mão para deixar-se guiar por ela. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a comunhão e a santidade era uma evidência marcante na sua vida, porque ele precisava ouvir do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a palavra. Preciso é que sejamos santos, para que, a partir do momento que você leia, tu ouças a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Santificando a nossa vida, lendo a palavra e deixando-nos guiar por aquilo que Deus quer, porque essa é a vontade do Senhor. Amém, amados? Quando Jesus domina a nossa existência, nós vamos deixar o nosso querer, o nosso eu, tudo isso em segundo plano, e vamos permitir apenas que o Senhor manifeste-se de uma forma grandiosa, poderosa. É tarde? Não, não é tarde. Hoje é o tempo. Mas hoje é o tempo. Talvez você olhe para um lado e olhe para o outro e não vê as possibilidades, não vê a porta aberta. Eu não consigo ver, não consigo agir, eu não consigo tomar uma decisão. Como é? O que vou fazer? Pare de olhar com esses olhos. Fala para o Espírito Santo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito de Deus. Eis-me aqui.
faça a tua vontade na minha vida. Olha, tem que ser corajoso para falar assim com o Senhor. No entanto, aqueles que não falam também são extremamente corajosos. A coragem, ela se manifesta de uma forma positiva e de uma forma negativa. De forma positiva é quando nós abraçamos a causa de Cristo e abrimos os ouvidos para o Espírito Santo de Deus e deixamos-nos mover por Ele. A coragem negativa. A coragem negativa são aqueles que não abrem os ouvidos para o Senhor, rejeitam a voz do Todo-Poderoso. Comigo não, Jesus, comigo não. Esses são corajosos. Esses são até mais corajosos do que aqueles que possuem a coragem positiva, porque é uma coragem de condenação. É uma coragem que os leva para o sofrimento eterno. É uma coragem que vai levá-los para longe do Senhor e para uma eternidade num local de sofrimento chamado inferno. Veja, é muita coragem. O camarada que abandona Cristo, ele é muito corajoso, mas muito corajoso a ponto de querer ir para o inferno. Misericórdia, meu Deus. Que coragem louca. É melhor ter uma coragem positiva. Não é verdade? Vamos ter uns perrengues, umas dificuldades, os problemas aqui nessa terra. Sim, é comum a nós. Porém, teremos uma eternidade na glória para honrarmos e bendizermos o Senhor. E isto é que é importante. Amém? Sejamos, pois, dominados por Cristo. Fale, eu sou dominado por Cristo. Oh, glórias! Eu quero ser dominado por Cristo. Eu quero viver esse domínio. Oh, meu Deus, que tu sejas, Jesus, que tu sejas, Jesus, o tema da minha existência. Que eu me envolva com tua obra, que eu seja útil, instrumento útil na tua obra, Senhor. E que tu sejas a minha força, que tu me fortaleças, traga tudo aquilo que eu preciso para vencer no dia a dia. Que eu tenha uma coragem positiva para a honra e para a glória do Senhor. Amém, igreja? Oh, glórias! Entendemos a palavra, igreja? Que bênção, não é? Simples, não é verdade? Não tem segredos, não tem complicações. É a palavra simples de Cristo Jesus para cada um de nós. Basta aceitar ou não aceitar. Eis aí o ponto da coragem. Oh, glórias! Que sejamos corajosos para a honra e para a glória de nosso amado Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma poderosa na vida desses que aqui estão, Senhor. Daqueles que estão ouvindo essa palavra pela internet ou hão de ouvi-la, Senhor. Que seja instrumento de despertamento, Senhor. Que sejamos despertados para vivermos a Tua verdade, para que sejamos dominados exclusivamente por Ti, para que os nossos passos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, abençoa-nos porque queremos assim viver, Pai. Somente para Te honrar, para Te glorificar, para estar na Tua presença. Deus abençoe a estes, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 969